Amém. Obrigado. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 42, o versículo de 1 a 6, para a nossa meditação nesta noite. Falaremos a respeito do arrependimento como impulso para a superação. Arrependimento como impulso para superação. Jó 42, versículos de 1 a 6. Se você tem Bíblia, abra. Se tem um irmão do seu lado sem Bíblia, compartilhe com ele, né? Deixa ele aí olhar na sua Bíblia também esse texto para acompanhar a leitura, em nome de Jesus. Quantos acharam, digam glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Acha aí, antes de Salmo está Jó. Vizinho. Palavra do Senhor, vamos ler. Acompanhe na sua Bíblia aí. Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diga comigo, me arrependo. Amém. Vamos orar. Senhor, na tua presença nós colocamos os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, Senhor, para se tornarem disponíveis para ouvir a tua palavra explicada, pregada aqui nesta noite. Nós solicitamos ao Espírito Santo do Senhor que venha nos auxiliar. Oramos pedindo ao nosso Senhor que Ele venha nos atrair a atenção, a sua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós chegamos na tua casa e tanta oposição acontece, dá preguiça, dá cansaço, dá sono, é tanta coisa que a gente fica, Senhor, lutando para cultuar a Ti e tomar posse daquilo que o Senhor está entregando a gente em cada culto. Por isso pedimos, abençoa a tua igreja, renova, fortalece, faz com que a tua palavra, Senhor, seja bem aceita em nossos corações, e ela, ó Senhor, produza, como sempre, força, fé, esperança, amor. Faça crescer as tuas virtudes dentro de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês nessa noite sobre o arrependimento como sendo um impulso para a gente poder superar os problemas, as grandes adversidades da nossa vida. O texto que lemos, você conhece bem, fala de um homem chamado Jó, e ele mais do que ninguém sabe o que é sofrer, sabe o que é luta, e ele vai aqui testemunhar nesta palavra que lemos que ele sabe que Deus que ele serve é um Deus que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e que ele conhecia esse Deus outrora de ouvir falar, mas agora Jó, no fim da sua provação, no fim da sua luta, ele pode confessar e declarar: eu o conheço de vê-lo, os meus olhos veem o Senhor. E por causa disso eu me abomino, Jó diz, eu me arrependo no pó e na cinza. Por que eu me abomino? Porque os meus olhos veem. Antes eu não me abominava, antes eu não me arrependia, antes eu não me humilhava ao pó,
mas agora os meus olhos veem a Deus, e por causa disso eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. Amém? Queridos irmãos, nesta vida nós temos aí dois desafios: o espiritual e o material. O material, a gente, por mais difícil que seja, a gente consegue superar. O material, a gente dá um jeito, a gente consegue de alguma forma superar. Se você está gordo, está se achando gordo, você vai lá, começa a correr, vai na academia e começa a emagrecer. Se você está gordo, está magro demais e quer engordar também, você resolve isso aí, não resolve? Resolve. Problemas materiais a gente resolve. A gente dá um jeito, a gente encontra uma saída. Temos sempre uma forma da gente poder resolver essas questões, né? Os nossos hábitos, por mais difíceis que seja, a gente consegue mudá-los, né? O acordar, o deitar, o comer, né? O viver, o comportamento, o jeito de andar, de sentar, de agir. Esses hábitos são difíceis de mudar, mas a gente muda. A gente muda. Isso são coisas que naturalmente a gente pode se esforçar e conseguir mudar. Porém, o lado espiritual é um pouco mais difícil. Para a gente superar algumas coisas no lado espiritual, aí a gente vai ter que ter algum empenho a mais, vai ter que ter uma certa dificuldade e um certo esforço a mais. Porque espiritualmente, para você mudar uma coisa em você, para você superar alguma coisa, você vai ter, além de dominar o seu físico, o material, aí, a sua carne, você vai ter também que habilitar o seu espírito para isso. Fácil é a gente naturalmente fazer as nossas superações, porém, quando se parte para o campo espiritual, a coisa é bem mais difícil, é bem mais demorada, é um pouco mais complexo. Ninguém supera as coisas espirituais de forma fácil. Há uma dificuldade. Você, para ter ideia do que eu estou falando, basta olhar para este homem aqui, o Jó. O que ele precisou passar para os seus olhos ter um nível de espiritualidade ao ponto de ver Deus nas coisas. Ele confessa aqui: eu não o via, eu não o conhecia de vê-lo, eu conhecia ele de ouvir falar. Para ele chegar ao nível espiritual de conhecer e ver a Deus com os seus olhos, ter uma espiritualidade muito mais forte, mais intensa, mais profunda com Deus, olha o tamanho da provação que ele precisou passar. Para você ter uma ideia de como é difícil a gente superar as questões, os conflitos, as dificuldades espirituais. Repito, as questões materiais a gente supera. Por mais que seja difícil, a gente aqui dá um jeito. Mas as espirituais, elas já tendem-se a ser bem mais complexas. Porque nem sempre a gente entende o plano de Deus. A gente não tem uma planta do projeto de Deus. A gente não acompanha o raciocínio, o pensar de Deus. Certa hora e certa feita a gente se perde e a gente não entende mais nada do que está acontecendo. O plano de Deus segue seu curso, a vontade de Deus vai embora e a gente fica lá atrás sem entender nada, perdido, desorientado e muitas vezes até duvidando de fato de Deus. A grande questão é que as superações espirituais, ela tem um impulso. Você só pode superar alguma coisa, algum problema espiritualmente falando, se houver um impulso, que ele impulsione a levantar e ver as coisas melhor. E isso em toda a Bíblia é com o chamado de arrependimento. Quando nós nos arrependemos, que significa mudança não somente de comportamento, mudança não somente de pensamento, mas é mudança de uma vida inteira, implicando que a alma acompanha essa mudança. Arrependimento é a alma em torno de tudo se voltar ao contrário daquilo que estava vivendo. E isso é mais do que você querer emagrecer, é mais do que você querer realizar algum feito humano, físico. Isso aqui mexe com a sua alma,
mexe com o seu intelecto, mexe com suas emoções. Arrependimento é algo profundo, é algo lá dentro. E arrependimento não é produção humana. Não é a gente que se arrepende. Arrependimento é uma dádiva de Deus. É Deus que nos concede o arrependimento. E Jó, ele está diante de uma condição de vitória, porque ele se arrependeu. Ele pôde superar. Ele agora percebe, ele agora está numa condição de vitória, de triunfo, porque ele diz: olha, eu me arrependo, eu me coloquei no meu lugar, eu percebi quem é Deus e percebi também quem eu sou. Quando há essas duas conclusões, o homem se arrepende e ele se coloca no seu lugar, e é aí que começa toda a superação. É por isso que eu estou chamando de arrependimento como um impulso de uma superação. Enquanto você não descer, enquanto você não se humilhar, a superação não começa. Enquanto a gente não se colocar no nosso lugar, enquanto o pecador não reconhece a sua pecaminosidade, Deus também, quem Ele é, também não se revela, não se manifestará a nós. É por isso que, meus irmãos, eu aprendo com Jó, que a primeira coisa que a gente precisa fazer para superar qualquer dilema de nível espiritual é a gente primeiro se colocar no nosso lugar de arrependimento, de humildade, de quebrantamento, para daí Deus nos impulsionar a sermos levantados, superados, e aí vencer qualquer obstáculo que for, qualquer problema que seja espiritual. Lembre-se que isso aqui que estou falando está em plena sintonia com as palavras do nosso Senhor, que diz que Ele eleva, Ele exalta o humilhado, também Ele humilha o exaltado. Se eu estou em cima, mas exaltado, vai ser necessário eu ser humilhado, eu descer, para que Deus dali me exalte. Amém. E o contrário também. Se eu estiver humilhado, Deus vai estar ali, me tendo no ponto certo, para me elevar e me exaltar segundo a sua vontade, para a glória dele. Aqui eu percebo que no fim da sua luta, Jó está arrependido. E aqui começa todo o processo de superação. Amém? Diga comigo: a superação só acontece quando eu me arrependo. Amém. Aqui eu quero 3 perguntas para fazer sobre essa questão do arrependimento como condição de impulso para a superação. A primeira delas: onde é que começa o arrependimento? Se o arrependimento é importante para eu poder superar os problemas espirituais da minha vida, então eu preciso saber onde é que isso começa. Como é que se dá? Como é que ele se torna real? Onde é que é o início do arrependimento? Olhando para a vida de Jó, a gente encontra isso no momento em que Deus se revela a ele. Quando Deus se mostra a ele. Quando Deus aparece na vida de Jó, quando Deus começa a falar com Jó, prontamente Jó já começa a entender que Deus não é aquilo que ele estava pensando. Que Jó não é aquilo também que ele estava pensando que ele era. Esses 2 pensamentos estão ali patentes em Jó. Eu sei agora, já que Deus está manifestando a mim a sua grandeza, porque quando Deus aparece a Jó, meus irmãos, Deus começa a mostrar: olha, eu sou o Criador, você é criatura. Onde você estava quando eu criei tal coisa? Se coloque no seu lugar. O Criador aqui sou eu. Eu que criei toda a perfeição, tudo gira em torno de mim. E Jó é lembrado por Deus de que ele é criatura e mera criatura, e Deus é o todo-poderoso e perfeito Criador. No capítulo 38, você começa a ler Deus falando com Jó.
E as perguntas que Deus começa a compor a Jó são perguntas profundas, difíceis. E essas perguntas começam a permear a mente de Jó. E ali vai se começando para a gente a se mostrar que o arrependimento, ele vai se acontecendo à medida que a gente vai tendo consciência, revelação de quem é o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Por isso que Jesus Cristo, a primeira coisa que ele chegou para começar o seu ministério foi convidar todos os pecadores ao arrependimento. Ele disse: olha, é chegado o reino dos céus e arrependam-se e venham. É hora, é tempo de se arrepender. Ou seja, o início de uma nova etapa espiritual, de um novo recomeço com Deus, se inicia aí, no sincero e no contrito arrependimento. Meus queridos, eu aprendo na Bíblia que Deus não trata com ninguém soberbo. Deus não conversa com ninguém com o nariz empinado. Na Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, ele não conversa com ninguém que é soberbo. Ao contrário, o primeiro que foi soberbo, ele expulsou do céu. Ele mandou descer. Uma das coisas que Deus mais abomina na Bíblia é o orgulho, a soberba. Ele não trata com soberbo. Deus confunde o soberbo. Deus pega esse soberbo que se acha sábio e grande na sua própria astúcia. A Bíblia revela um Deus que ele só trata com gente quando essa gente se arrepende, se contrita, se humilha e se coloca diante dele na condição de que são. Onde começa o arrependimento? Começa justamente aí. No momento em que Deus se revela, que Deus aparece, que Jesus chega no mundo e começa a apresentar às pessoas: olha, há um novo tempo. Os que estão presos vão ser livres. Os que estão cegos vão receber visão. Os que estão aleijados, coxos, vão ser curados. É chegado o reino de Deus. E o ingresso dessa nova vida, para participar desse novo momento, é justamente o arrependimento. Arrependam dos seus pecados, se rendam a Deus, e Deus com certeza abrirá o seu reino para que vocês entrem e façam parte desse reino. Portanto, o arrependimento, meus irmãos, começa quando Deus aparece, quando Deus chega, quando Deus nos dá esta graça de vivenciar o arrependimento. Porque entenda uma coisa: eu e você somos tão duros que nem arrepender-se a gente consegue sozinho. É preciso que o Espírito Santo venha a qualquer pessoa e ministra a ela a convenção na sua mente de que ela precisa se arrepender. Não se engane pensando que ninguém se tornou bonzinho por si só. Ninguém se arrepende, ninguém se coloca numa condição pequenez, de humildade, de contrição, sem a intervenção, sem ali a presença do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo foi derramado e está entre nós, meus irmãos, para quebrantar os nossos corações, para nos fazer ser crentes arrependidos de verdade, porque aí começa as possibilidades de grande superação em qualquer coisa espiritual. É aí que nasce os caminhos que levam a Deus, o arrependimento. Quando o homem abre o seu coração, quando o homem reconhece a sua pecaminosidade, você vai ouvir Jesus pregando nos evangelhos, entrando de cidade em cidade, de vila em vila, e quem lhe encontrava, que ele tinha, ele apresentava o plano da salvação, a via da salvação, começa por aí. O indivíduo vinha receber uma cura de uma lepra, ele levava a lepra curada, a cura da sua lepra, e também levava a salvação, mas pela via do arrependimento. O indivíduo vinha ser curado da sua cegueira, ele recebia a cura da sua cegueira e também levava a cura da sua alma, salvo em Cristo Jesus. O arrependimento então começa quando Deus se revela a nós. Quando a gente realmente conhece quem é Deus, eu duvido
o homem permanecer endurecido, teimoso, querendo ser alguém ou alguma coisa. Quando Deus se revela, a carne estremece e o homem é levado ao seu estado real, e ele percebe que o Deus Todo-Poderoso é aquele que reina sobre tudo e sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Um dia isso aconteceu comigo e com você. Nós encontramos Jesus, e por se encontrar com Ele, a gente se arrependeu. A gente se colocou numa condição de arrependimento, de mudança de vida, mudança de mente, mudança de alma. Houve um arrependimento, houve uma reviravolta. O nosso caminho foi mudado, a nossa trajetória foi totalmente transformada radicalmente. O Senhor nos deu a graça de se encontrar diante dEle arrependido, e não somente arrependido, mas com fé na salvação que Ele tem para nós. E aí tudo começou a mudar. Não é assim? Tudo começou a mudar. A forma de você ver as coisas, a forma de você agir, a forma de você lidar com as situações. Deus nos deu a graça do arrependimento, e aí nasce o impulso que a gente precisa, e é muito mais do que uma mudança de hábito, é muito mais do que conseguir um avanço em alguma superação material, humana e física. É você estar sendo levado para perto de Deus, porque a sua alma, o seu coração reconhece quem você é diante desse grande Deus. Isso se chama arrependimento. Nós nos prostramos, nós nos rendemos, nós reconhecemos que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos seus servos dependentes, carentes da graça do Senhor. Como dizia Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, e Ele cuida de mim, porque eu reconheço essa faceta. Eu sou pequeno, Ele é grande. Eu sou fraco, Ele é forte. Quando o homem reconhece, percebe a grandeza do Criador, a beleza, a santidade, a grandiosidade de Deus, não tem como ele não cair prostrado e se arrepender diante desse todo-poderoso Deus. Queridos irmãos, eu percebo, queridos, que nós precisamos ter esse impulso para superar as dificuldades da vida. E esse impulso, de fato, é o homem se encontrar diante de Deus arrependido e humilhado diante do Senhor. A Bíblia diz, queridos irmãos, que um coração contrito e humilhado, Deus não desprezará. Vocês lembram dos ninivitas, quando eles deixaram as suas próprias vidas e eles voltaram-se para jejuar e pedir clemência a Deus, quando ouviram a voz do profeta Jonas passando pela cidade dizendo: ou vocês se arrependem ou Deus vai destruir tudo. Aquela cidade inteira se curvou e passou a jejuar, os animais também. Aquele povo se contritou diante de Deus, do que Deus de Jonas estava falando. E aquele povo todo, né, lá o Senhor deixa bem claro que Ele iria destruir. E olha que Nínive era um povo feroz, desumano, um povo realmente terrível. Uma das razões de Jonas não querer ir lá foi essa. Aquele povo é um povo terrível, sanguinário, um povo de uma índole maligna. O que é que eu vou fazer lá? Falar de Deus para aquele povo? De jeito nenhum. Mas aí, queridos, quando Deus dos céus olha e vê aquele povo contrito, humilhado, todo mundo em jejum, até os animais de campo, ninguém comia, ninguém se alegrava, ninguém fazia festa, todo mundo numa condição, sabe, de contrição diante de Deus. A gente pode olhar aquela situação e dizer: não, esse povo não se contritou, não se arrependeu para a salvação, mas eles se contritaram diante do grande poder do Deus de Jonas. Eles temeram, diz a Bíblia lá, eles temeram ao Deus de Jonas. Aquela geração foi poupada porque eles se humilharam diante do Senhor. E ali nós percebemos
que mesmo pessoas tão más, são pessoas tão criminosas, assassinas, mas quando elas são alvos da graça e da misericórdia de Deus e se arrependem, se contritam, Deus com certeza ministra a elas não a sua ira, mas a sua misericórdia, cumprindo as palavras do nosso irmão Salomão, que aquele que se arrepende e deixa, encontrará misericórdia. Amém. Deus abraça, Deus concede graça, e o indivíduo é trazido ao aconchego, à proximidade com Deus, e há uma grande possibilidade de superação a partir daí, do reconhecimento, do temor, da grandeza de Deus na vida de uma pessoa, e qual ela se arrepende e se entrega diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Uma segunda pergunta que eu faço a esse texto que a gente leu nessa noite, a respeito de como o arrependimento é um impulso para a superação, é se o arrependimento ele é o início dessa superação, desse grande recomeço espiritual. Então, ele tem que ter um conteúdo muito forte. O conteúdo para fazer um pecador se arrepender dos seus pecados, um conteúdo, uma verdade e um conhecimento para fazer alguém atinar e ser convencido de que ele é pecador, tem que ser um conteúdo muito forte. Vocês acham que se Deus não tivesse enviado o Espírito Santo e a gente saísse como igreja pregando o Evangelho por aí, a gente ganharia uma alma para Jesus? Vocês acham que a gente ganharia? Ninguém ganharia alma nenhuma. A gente pregaria de noite, oraria de noite, e não convenceríamos um pecador sequer do Evangelho do Senhor Jesus. Isso é fato, meus irmãos. Veja, o pecador e o pecado são coisas tão extremas, tão fortes. Relembro de novo, olha o que Jó teve que passar, sendo ele já um homem de Deus. Olha o que ele teve que atravessar para no final da sua prova ele perceber, ele se arrepender. O conteúdo que Deus teve que colocar ao acesso de Jó, porque até então ele não conhecia Deus assim. Ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas Deus se revela a ele de forma tal que esse conteúdo dessa nova revelação que Jó vai ter é um conteúdo muito forte, que ele fica sem palavras. Ele põe a mão na boca e diz: Senhor, me perdoe, eu falei demais, falei do que eu não entendia. Jó percebe, meus irmãos, diante da exposição que Deus faz diante dele, quando o Senhor começa a falar claramente: eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer, o que questionar diante de tudo que ele está colocando, porque o que ele perguntou a mim aí agora são perguntas que não tem resposta, eu não tenho como chegar a essa resposta. É um conteúdo tão perfeito, é um conteúdo de conhecimento tão alto, tão... eu não consigo ver, eu não consigo ter resposta, eu não consigo argumentar, eu não consigo de maneira nenhuma chegar perto do que ele está dizendo. Não há como a gente argumentar com Deus. Eu digo isso, queridos, sendo Deus quem Ele é. Eu digo isso sendo Deus a fonte de toda a sabedoria. Mesmo você sendo levado a uma grande provação, a um grande poço de lama, de situações extremamente difíceis, mesmo você orando, se consagrando, mesmo você tendo intimidade com Deus, mas quem é você para argumentar com o Todo-Poderoso? Eu percebo que quando Deus vem a nós, nos tentar, nos trazer a arrepender dos nossos pecados, Deus vem com um conteúdo, com uma revelação totalmente nova, tal qual nunca antes tínhamos visto assim. O homem só se arrepende quando ele encontra algo que é maior do que ele, quando ele encontra alguém mais sábio do que ele. O pecador só tem condições de se colocar no seu lugar e reconhecer a sua pecaminosidade quando de alguma forma um poder miraculoso, o poder do Espírito Santo entra em ação, entra na sua mente, sopra as cinzas da sua ignorância e começa a iluminar o seu entendimento, o seu conhecimento, e a sua mente é aclareada por Deus. E aí esse indivíduo é levado a compreender
quem é Deus. Diante disto, ele se prostra, ele se arrepende. Porque o conteúdo que Deus coloca diante de nós, para que a gente se arrependa, é um conteúdo puramente novo, divino, santo, perfeito. É Jesus pregando, os homens ficam ali ouvindo, e a palavra vai entrando, e lá os discípulos no caminho de Emaús vão dizer: olha, não ardia o teu coração quando ele falava, quando ele explicava as escrituras, enquanto ele falava no caminho andando com a gente, o meu coração ardia. Isso é o Espírito Santo convencendo a gente, moldando os nossos intelectos humanos, que muitas vezes estão fechados. É impossível um pecador se arrepender sem a intervenção do Espírito Santo. Hoje eu e você só estamos aqui porque o Espírito Santo abriu a nossa mente, abriu os nossos entendimentos, os nossos olhos espirituais foram abertos, a luz de Deus penetrou na nossa escuridão, e assim agora o Evangelho torna uma coisa clara, Deus se torna muito patente, Deus está muito claro para mim, porque Ele se revelou a nós. O Espírito Santo veio, Ele está presente, Ele está revelando, Ele veio com essa missão, Ele revelará a Cristo Jesus, Ele tornará o pensamento dos homens pecadores claramente discernido diante de Deus. Não ficará nada obscuro, se o Espírito Santo ilumina. Agora a nossa vida está agraciada pelo Senhor. O conteúdo do arrependimento, meus irmãos, o assunto, a verdade que faz nos arrepender-se, é justamente sobre quem é o nosso Deus, quem é o ser divino, quem é esse ser tão elevado, e que muitas vezes, por não conhecer a Deus, a gente fica questionando, a gente fica tratando Ele de uma forma errada, a gente muitas vezes fica colocando Deus, tratando Deus, ou se comportando diante de Deus, porque talvez a gente não o conheça. Você lembra o que aconteceu com os 3 amigos de Jó? Por falarem de Deus sem conhecer, falaram coisas a respeito de Deus e de Jó, que não tinham noção do que estavam dizendo. Esses homens foram duramente repreendidos pelo Senhor. Veja comigo no capítulo 42, no versículo 7. Olha o que o Senhor diz aí a respeito. Depois que Jó fala, aí Deus vai dizer: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a quem? A Elifaz o tematita, e disse o que a ele? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Pronto. O Senhor deixa claro: vocês falaram de mim de uma maneira totalmente desconhecida, ignorante a meu respeito, vocês não sabem quem eu sou, falaram de mim de maneira totalmente irresponsável, e aí Deus resolve matar aqueles homens, para que ele não morra. Jó, você vai interceder por eles, você vai sacrificar em favor deles, Jó vai orar por vós, e eu aceitarei a intercessão de Jó, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura que vocês falaram. Versículo 8, versículo 9. Jó vai lá, intercede por aqueles seus amigos, e Deus o poupa, Deus não os mata. Amém? O conteúdo do arrependimento, igreja, ele produz efeito impulsionador em nós, porque ele revela um Deus muito grande, um Deus muito profundo. Amém? Não há conhecimento maior, não há conhecimento melhor, não há como a gente subir mais alto em conhecimento, em sabedoria, em experiência, em qualquer outra coisa boa, se não conhecendo quem é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém.
Por isso, nós precisamos entender que para Deus nos trazer arrependimento, isso tem que vir acompanhado de grandes revelações, de grandes experiências, de grandes particulares com Deus, de grandes situações que você atravessa, para lá dentro ou depois dela, você conhecer a grandeza do seu Deus, o conteúdo do seu Deus. E isso mostra que o arrependimento é uma obra de Deus, é uma obra divina, é a obra das mãos de Deus. É Deus que faz, é Deus que traz ao homem arrependimento e faz ele ser colocado diante de Deus de maneira sincera e ali contrita e arrependida. Louvado seja Deus. Para terminar, uma terceira pergunta que eu quero fazer nessa noite, depois de perguntar onde começa o arrependimento, qual o conteúdo dele e aonde ele nos leva. Porque Deus faz a gente ser levado a uma condição de pecador, de consciência de quem nós somos. Para que o Senhor faz isso? Qual a finalidade que Ele tem no arrependimento? Porque Ele quer que homens se coloquem bem na contrição, na humildade. Que Deus quer com isso? Fica muito claro na vida de Jó. Fica muito evidente em Jó, meus irmãos, na história dele completa, o que é que Deus quer quando nos arrependemos, quando nós nos colocamos em uma condição humilde. Todo o livro de Jó é Jó discutindo, argumentando com seus amigos, amigos com Jó, e Jó pedindo que Deus falasse com ele, queria falar com Deus. O livro todinho, são 37 capítulos assim. Jó falando, seus amigos falando, e Jó pedindo que Deus falasse. As coisas começam só a se resolver quando Deus começa a falar. No capítulo 38, Deus começa falando, Jó começa se colocando no seu lugar. As coisas começam a ter rumo diferente. Ali começa o arrependimento de Jó. O conteúdo do arrependimento é colocado diante de Jó. Ele se coloca diante de Deus. E aqui no fim do capítulo a gente vê Jó dizendo, no versículo 5 do capítulo 42, Jó 42, 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui eu entendo, meus irmãos, que a finalidade do arrependimento é a gente gozar e desfrutar da gloriosa presença e das graças do Senhor. O arrependimento é Deus vindo a mim e me fazendo ser levado ao estado de compreensão de quem eu sou. O conteúdo do arrependimento é Deus me fazendo eu entender e conhecer e ser revelado da grandeza, da imensidão de quem Ele é. E a finalidade do arrependimento é essa. Já que eu me arrependi, já que eu conheci um tanto da grandeza do meu Deus, Ele me leva a desfrutar dEle e com Ele das suas maravilhas gloriosas. Os irmãos entenderam isso? Para que Deus quer que a gente se arrependa? Porque não tem como Ele fazer você vivenciar, desfrutar dEle, sem passar pela via do arrependimento, sem ter conhecimento de quem você é, de quem Deus é, e para onde Deus está lhe guiando e lhe fazendo você viver. É por isso que uma das bênçãos preciosas do Evangelho é quando o indivíduo se coloca diante de Deus arrependido. É um dos momentos mais lindos que há no Evangelho. Você lembra de Zaqueu? Aquele homem coleciona fatos, relatos sobre Jesus. Na sua mente ele fica curioso. Como é que um homem pode fazer tantas coisas como esse homem faz? E ele faz de tudo. Ele subiu numa árvore, meus irmãos, que se você não conhecer, mas a árvore que ele subiu é uma árvore ruim de subir. É uma árvore dificultosa de permanecer nela agarrado. Mas já Zaqueu subiu tranquilamente, não fez questão. Eu preciso ver Jesus. Porque de alguma forma ele ouviu falar, como Jó também. De alguma forma ele em algum momento ouviu falar das grandezas do Senhor, das maravilhas, dos milagres que ele estava fazendo. E
Quando Zaqueu vê Jesus, ou melhor, quando Jesus viu Zaqueu, e Zaqueu vê Jesus, e Jesus o convida para entrar na sua casa e pousar lá. Ao entrar na casa, Zaqueu vai dizer: Senhor, todos os males, todos os roubos que eu fiz até hoje, eu quero devolvê-los 4 vezes mais. O que é que o Senhor vai dizer? Hoje entrou salvação nesta casa. Alguém se arrependeu, alguém se humilhou, alguém está disposto a abrir mão das suas próprias ganhos, seus ganhos materiais, para que a graça de Deus comece a se fazer presente aqui. As delícias do reino, a graça de Deus, a presença de Deus entra. E é essa a finalidade do arrependimento. Deus leva-nos ao arrependimento, justamente para a gente gozar dele e de sua graça. Quem um dia se arrependeu genuinamente é conduzido por Deus a desfrutar da sua graça, das suas misericórdias. E a cada dia, se a gente se arrepende dos nossos pecados, meus irmãos, nós vamos ser novamente, repetidamente, alvos desta graciosa misericórdia de Deus, que nos alcança e nos coloca de novo nos deleites das suas maravilhas. Paz, alegria, renovo, esperança, amor, são as delícias que Deus nos faz vivenciar. É por isso que o homem arrependido é um homem feliz, como dizia Davi. Feliz o homem cuja transgressão foi perdoada. O Senhor cobriu os seus pecados. Esse homem é um homem bem-aventurado, porque ele agora descobriu o que é viver. Ele vai estar na presença de Deus, ele vai estar diante de Deus e nada lhe faltará, porque ele arrependido, ele vai ter Deus como seu supridor em todas as demandas da sua vida. Por isso que a finalidade do arrependimento é gloriosa. É a parte mais degustadora que a gente tem, porque ali a gente vai sentir e experimentar Deus de perto. Hoje eu encontrei uma irmã que essa semana passou uma prova terrível. A filha dela estava com dengue hemorrágica. E ela fez os exames, dengue hemorrágica, pediu oração na igreja, todo mundo orando. E ontem de manhã fizeram-se novos exames e não existia mais dengue hemorrágica na filha dela. E a filha dela nesses dias passou um processo terrível no hospital. Por quê? Porque a filha dela era da casa do Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor, foi para caminhos bem estranhos. Aí Deus permitiu tudo isso chegar a um nível bem extremo. Ela relatou o quanto aquela menina estava sofrendo, o quanto aquela menina estava debilitada, sangue por todos que lados, saindo por todas as formas de sangue, saindo por todos os lados. Mas o Senhor mudou o diagnóstico do médico, curou aquela jovem, para que a mãe dela pudesse dizer para ela: está vendo? A oração tem poder. Quando o crente ora, Deus ouve. E a gente precisa continuar acreditando no Deus que nos convida todos os dias a nos arrepender. Queridos, cuidado quando o seu coração quiser lhe enganar, dizendo para você que você é melhor do que alguma pessoa, dizendo para você que você está em estado melhor do que fulano. Cuidado. A Bíblia diz que os ricos vivam como se vocês fossem pobres, como se não tivesse nada. Vocês que possuem tudo, vivam como se não estivessem possuindo nada. Vocês aprendam a viver conscientes de que nada trouxemos a esta vida e nada levaremos daqui. A riqueza nossa está em Deus. Deus é o nosso tesouro. Dinheiro não vale nada no céu, meus irmãos. Na eternidade não tem bens materiais lá. Espero que você não, carro bonito, mansão, essas coisas materiais não existem lá. Tudo que tem lá foi construído pelo nosso Senhor, é espiritual. Por isso que a finalidade do arrependimento é essa: colocar você lá no pó e lá você entender quem é Deus, e aí você vai viver diferente. O impulso para superar qualquer dificuldade vai estar aqui. Se você se arrepender dos seus pecados, por mais difícil que seja o seu sofrimento e barreira, Deus vai lhe tirar de baixo e vai lhe colocar em cima. Porque quem se arrepende reconhece quem é Deus, reconhece o poder de Deus,
reconhece que com Deus a gente vence, a gente supera. Eu sei que às vezes nós estamos tão convencidos da derrota, e às vezes até nos comportamos como aquele homem lá no tanque de Betesda. Chega Jesus, lhe oferecendo cura, que ele não ia encontrar em lugar nenhum. Há 38 anos ali, o Senhor lhe oferece a cura da sua vida, o milagre da sua vida. E ele: não, Senhor, não tem que me pôr no tanque, eu já estou acostumado aqui mesmo. E já está tão convencido do mal, que não consegue nem enxergar Deus salvando alguém, Deus abrindo uma porta para você entrar, Deus lhe dando livramento, graça, sabedoria. Tem gente que está tão acostumada, meus irmãos, porque a ciência diz que nós somos 90% adaptação. A gente se acomoda em qualquer situação que for preciso. Olha a pandemia, como a gente ficou. Ninguém podia sair, tinha que se adaptar a uma nova vida. Foi assim ou não? Sim. Tinha que dar um jeito de se virar em casa. Os maridos, as esposas, os filhos, todo mundo teve que se virar na quadradinho ali e ficar ali. Uma adaptação a um novo tempo. Aí Deus permite que a gente tenha acesso a Ele, através da oração. Quando você vai falar com Deus, Deus está lhe abrindo um acesso para você falar com Ele e dizer que agora você, como Jó, pode simplesmente gozar muito mais da presença de Deus do que um mero ouvir falar dele, do que um mero ouvir a respeito dele. Você pode desfrutar dele, você pode comer dele, você pode viver com ele, você pode sentar na mesa com ele. É isso que Deus quer. E nós precisamos, meus irmãos, nos arrepender e não cair na cilada do nosso próprio coração, pensando que nós somos os melhores, pensando que somos melhor ou estamos na média muito mais do que fulano ou beltrano. A gente precisa todos os dias, e não esqueça disso, voltar ao lugar que de fato Deus nos colocou, porque é daí que vai começar uma grande reviravolta, um grande levante de Deus vai acontecer. Mas enquanto você tentar dar jeito na sua vida, andar pelos seus caminhos, né? Fazer as coisas do seu jeito, aí Deus está lá esperando. Ele vai ficar esperando. Mas quando a gente se arrepender, se colocar diante do Senhor, Ele vai acolher você, Ele vai abraçar você, Ele vai colocar remédio nas suas feridas, Ele vai tomar você nos braços, se for preciso, Ele vai levar você nos braços. Porque você, quando se arrepende, você agracia-se das maravilhas do Senhor. Deus se volta para você. Ele vai estar do seu lado. Por isso que a coisa melhor do mundo para um pecador fazer é se arrepender, é se humilhar e dizer: Senhor, eis-me aqui a minha vida. Eu reconheço que eu não sou nada e que Tu és tudo que eu preciso. E a gente precisa fazer isso todos os dias. Por mais que a gente esteja bem espiritualmente, por mais que a gente tenha tido vitória, por mais que a gente seja aí abençoado, mas todos os dias faça como Isaías, né? Coloca-se diante de Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, purifica a minha impureza e me dá graça de estar na Tua presença. Porque quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós, meus irmãos? O cemitério é aquele lugar que a gente encontra todo mundo ali, ó, igual. O cara pode caprichar na sepultura dele de bronze, de mármore, não importa. Estão todos ali nivelados na mesma condição, pó. Nada serve.
Não é melhor a gente fazer esse reconhecimento hoje aqui, diante da palavra do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, dizer: Senhor, me arrependo do que eu sou, porque eu sou mau, porque eu sou mentiroso, porque eu muitas vezes pratico mal, peco diante do Senhor. Não é muito melhor a gente hoje aqui em vida reconhecer diante de Deus, colocar lá no nosso lugarzinho que a gente pertence, que a gente de fato é, e dizer: Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque eu não passo, como disse um garotinho uma vez para o pai dele, um monte de pozinho grudado no outro. A gente não passa disso. Você pode ter o melhor perfume do que seu irmão, a melhor roupa, mas isso não muda nada, não determina nada. Você é pó, você é cinza, e se você só vai ser alguma coisa quando você reconhecer isso e se colocar diante de Deus. Aí não é as portas do mundo que vai se abrir para você, é as portas do reino dos céus. E aí você vai ser rico de verdade, você vai ser agraciado de verdade. Portanto, queridos irmãos, hoje, nessa noite aqui, Deus nos prontifica a termos sinceridade e nos render diante dele e entender que qualquer superação espiritual se dará a partir do momento que a gente se arrepende e se humilha diante de Deus. Amém? Amém. Se você quer vencer, faça isso agora. Se você quer superar, faça isso agora. Se coloque diante de Deus e diga: Senhor, desisto de lutar contra o Senhor. Sabe, Jó se achava muito certinho. Para Jó, Deus de alguma forma tinha que se tornar injusto para ele ser justo. Tem algum problema que Deus ainda falta resolver comigo, porque em mim está tudo certo. E esse era o problema de Jó. Para ele, a justiça de Deus tinha que ser injusta para ele se tornar justo. E isso foi resolvido. E nós também temos os nossos dilemas com o Senhor. A sua vitória não vai começar a ser trazida pelo anjo enquanto você não se arrepender e se humilhar diante de Deus. Nariz empinado, vitória trancada. Coração inchado, soberbo, não quer perdoar, não quer vivenciar as graças da comunhão. Vitória fechada, não vem vitória. Não prospera, Deus fecha as portas. Você está brincando com Deus? Deus está vendo o nosso coração, meus irmãos. Ninguém aqui está vendo o coração de ninguém. Talvez você pode conhecer alguém, a pessoa mais bela, mais bonita que você já conheceu na sua vida, mas quem é que conhece aquela pessoa realmente? É Deus. Ninguém sabe não quem é não, quem é quem não, meus irmãos. Nós precisamos, nós pessoalmente, nos colocar diante de Deus, como aquele público judeu, quando Pedro pregou aquele sermão dizendo: olha, foi vocês que crucificaram o Rei da Glória. Eles se envergonharam e compungiram-se em seu coração, ficaram constrangidos. O Espírito Santo ali convenceu aquela multidão, e quase 3.000 almas se renderam a Cristo arrependidos. É isso que Deus quer de mim e de você. Não é que a gente aceite Cristo de novo, mas é que a gente se arrependa dos nossos pecados e veja isso como um impulso de Deus para você superar, você vencer qualquer desafio na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, por favor. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja, Pai. A tua palavra, Senhor, foi proclamada aqui neste lugar. Nós estamos dizendo aqui, Jesus, que tu és o Deus Todo-Poderoso, que acima do Senhor não há ninguém, não está nada nem ninguém. O Senhor está elevadamente entronizado nos mais altos céus. Tu és o Altíssimo, Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E não há nada que não seja patente aos teus olhos. Não há nada que seja subjugado a ti, Senhor. Todo o poder foi te dado no céu e na terra. A ti pertence todo domínio, toda grandeza,
Tudo pertence a Ti, Jesus. O que nós oramos nesta hora bendita é que o Seu Espírito venha estar presente aqui, e que através dessa pregação os nossos corações sejam visitados, Senhor, e sejam levados ao pó, sejam levados para baixo, sejam levados à contrição, a um quebrantamento sincero, e reconhecer: Pai, eu pequei contra Ti, preciso sim da Tua graça, da Tua misericórdia. Por isso, Senhor, ajuda-nos, concede-nos o Teu favor, que a mercê do Altíssimo esteja sobre nós, que nós possamos ver, Pai, os nossos pecados, como Davi, Pai, no Salmo 51, dizendo: Senhor, eu pequei, o pecado é meu, e eu estou diante de Ti, Senhor, me arrependendo. Enquanto eu calei o meu pecado, a minha carne sofria, o meu corpo estremecia, doía tudo. Mas quando eu confessei do meu pecado, a minha alma reviveu, o meu espírito reviveu, o Senhor me abraçou, um novo horizonte, um novo amanhecer raiou sobre a minha vida. Oh Senhor, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã virá assim a alegria. É a alegria do recomeço, da contrição, da humildade, de corações rendidos aos Teus pés, Senhor. Meu Deus, não nos deixe se encher de vaidade, se encher de vanglória humana, Senhor, se encher de orgulho maligno. Não nos deixe, Senhor, ficar inflados como se fôssemos pessoas melhores do que os outros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Cura nossa alma, leva-nos a um verdadeiro arrependimento, para que este arrependimento sirva, Senhor, como um grande impulso de Deus, para nos colocar bem perto do Senhor, bem elevado na Tua presença, e desfrutar das graças e maravilhosas bênçãos que tem ao redor, ao entorno da presença do Senhor. Cura esta igreja, Jesus. Cura o Teu povo, Senhor, de toda soberba. Cura o Teu povo de toda altivez de alma, de coração, de mente. Meu Deus, leva-nos a uma simplicidade de depender de Ti, Senhor. Em tudo e em qualquer situação, nós possamos depender do Senhor. Dai-nos um coração sincero, Pai. Dai-nos um coração igual ao Teu. Dai-nos um coração, Senhor, que aprenda a amar, a perdoar, a recomeçar, a abrir novamente as possibilidades de laços de reconciliação com nossos irmãos. Dai-nos uma vida sincera, Senhor, de arrependimento, não como Judas, mas como Pedro, que chorou amargamente, mas depois reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor. Obrigado, Deus, por esta palavra, que ela seja aplicada no coração do Teu povo, com riquezas celestiais, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. É Deus falando para nós. Que Deus abençoe sua igreja. Quem precisa de oração? Vamos orar. Pai, visita o lar, a família da Tua igreja, todos os Teus servos. Visita cada família, Senhor, nas suas necessidades. Uma precisa de salvação, outra libertação, outra de cura, outra, Senhor, de transformação profunda na vida. Tu és o Deus que sabe, Pai, o agir em cada família. Oramos nesta hora por todas as famílias da Tua casa e pedimos que o Senhor visite cada lar, na pessoa do representante ali de Deus naquela casa. Vai visitando as famílias, Senhor, e vai restaurando os nossos lares para a glória do Teu nome, porque a nossa família é Tua, Senhor. Está no Teu altar para ser alvo cada dia mais das Tuas maravilhas. Nós oramos, Senhor, por cada aniversariante desta semana, que o Senhor desde já ponha sobre eles, Senhor, o Seu rosto, e sobre eles esteja o Teu olhar para os abençoar, para sempre guiá-los em paz, em graça, em misericórdia, em vitória.
Que o Senhor proteja esses irmãos, essas irmãs, as crianças, meu Senhor, aniversariantes. Meu Senhor, toma em tuas mãos, em teus cuidados, cada um deles, e os envolva no teu amor, na tua gloriosa graça. Nós pedimos, Senhor, por mais essa semana da tua igreja, Senhor, mais uma semana de desafio, que o Senhor nos ajude, que o Senhor seja sobre nós, Senhor, com o teu favor, com a tua mercê, ser com esta igreja, Pai, em seu caminhar, em seu progresso, que elas continuem, Deus, superando, que ela continue, Senhor, supera cada dia mais abundando na tua graça, Senhor, porque o Senhor declarou um tempo novo para nossas vidas. Por isso, Pai, ajuda a tua igreja a prosperar espiritualmente, ajuda a tua igreja, Senhor, a prosperar em tudo que ela pôr a sua mão. Nós oramos nesta noite por todos que estão enfermos, todos que estão, Senhor, sendo alvo de alguma enfermidade, está assolando por aí, Senhor, muitas enfermidades. Senhor, nós pedimos pelo nosso Brasil, ampara nosso povo, cura nosso povo, liberta nosso Brasil, abençoa todos os nossos representantes, as nações do mundo, Pai. Toma em tuas mãos estas nações, os países em guerra, Senhor. Nós oramos, suplicamos tua paz, tua graça sobre aquele lugar. Seja sobre nós a tua bênção, Senhor, sobre nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dinheiro, Senhor, nossas finanças. Senhor, dispensa do céu as tuas maravilhas sobre nossas vidas, Senhor. Abençoa toda a sua igreja, Pai, nesse meado de semana, que o Senhor esteja sobre nós, conduzindo a gente em vitória, em livramento. Que a mão do Senhor permaneça sobre esta igreja nessa nova semana, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso glorioso Pai, e as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, de hoje para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarde, e vá na paz. Entregue teu culto ao Senhor e fala com teu irmão em nome de Jesus.